Hey guys! Então, na dica de hoje a gente vai falar muito, tá? Sobre aquilo que a gente sempre fica com dúvida, fica pensando, tipo, em que tempo verbal vai estar essa questão do Enem? Como é que eu sei se está no presente, no passado ou no futuro? Hein? A gente vai descobrir hoje. Let's go! Bom, pessoal, na dica de hoje a gente vai trabalhar exatamente essas questões de quê? Tempo verbal. Como é que a gente identifica os verbal tenses, que é como a gente chama em língua inglesa, dentro das questões do Enem? A gente vai exatamente trabalhar essa questão de como é que a gente pode identificá-lo e dar significado ao que a gente está entendendo dentro da questão de acordo com o tempo verbal, ok? O primeiro deles vai ser exatamente relacionado aqui, ao present, ok? Ao presente. É o tempo verbal mais fácil que a gente vai trabalhar com vocês aqui agora. Não que os outros não sejam, mas o present ele vai se relacionar com muito poucas regrinhas e isso vai ajudar a gente a compreender melhor quando tiver lá na questão, certo? Pois bem, presta atenção aqui. O presente, or present, como a gente chama em língua inglesa, ele vai se relacionar exatamente ao verbo no infinitivo. Aí você me pergunta, professora Denise, poxa, explica aí o que é infinitivo. Olha, infinitivo, ele vai estar se relacionando ao verbo como ele é escrito normalmente, certo? Ele não tem acréscimo de S, ele não tem acréscimo de nada. Ele vai ser o verbo no infinitivo e pronto. Prestem atenção no exemplo que eu vou colocar aí na tela, certo? E vocês vão entender bem o que é o infinitivo, certo? Outra coisa, porém, tem um detalhe, certo? Como tudo em língua inglesa, a gente vive de exceção e a gente tem que entender que isso pode ser uma coisa boa porque nos ajuda a diferenciar os tempos em si, certo? Olha só, na terceira pessoa do singular, que é aquelas velhas pessoas que a gente tanto fala, certo? He, she and it, que são sempre acompanhados do s, que é o verbo to be, que os acompanha sempre nas frases. Olha só, quando a gente vai tratar deles no present, nós sempre acrescentamos um S no final do verbo no infinitivo para diferenciá-los. Por que isso, Denise? Simplesmente porque eles são terceira pessoa do singular e como em inglês os verbos eles são conjugados todos da mesma forma, na terceira pessoa foi a única forma que eles encontraram de diferenciá-la dos outros pronomes. Por exemplo, I play, you play, he, she, it plays. Right? Por que isso? Exatamente para ter essa diferença no final do verbo e você conseguir entender que aquilo está se relacionando com a terceira pessoa do singular. Mas o segundo aspecto, pessoal, vai ser o past, que é o quê? Passado em língua inglesa. Past tense, ok? Ele vai se relacionar exatamente com esse aspecto passado das palavras. Ele não é difícil, é simplesmente questão de percepção. Quando você está lendo o texto, você percebe que aquelas palavras fariam mais sentido no passado. Então você vai perceber que nessas palavras nós temos o acréscimo do ED, certo? Em todas elas. Porém tem um detalhe, como sempre. Esse detalhe é que os verbos irregulares, sim, nós temos vários verbos irregulares e eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, certo? Pessoal, esses verbos irregulares não são nada mais que verbos que não seguem a regra do ED. Ou seja, quando eles são colocados no passado, eles mudam totalmente, certo? Aí vocês me perguntam, professora, como é que danada a gente vai saber essas questões desses verbos irregulares dentro da questão? Prática. Você precisa praticar e com a prática você vai pegando o vocabulário e você vai entendendo que aqueles verbos irregulares se comportam daquela forma no passado. Certo? É questão de prática. Quanto mais você faz resolução de questão, mais você identifica isso na prática. Bom, além do present e do past,
do presente e do passado, nós temos aquele que vai nos dar a ideia de movimento. Ou seja, que a situação está acontecendo naquele momento ou que a situação estava acontecendo no passado. Eles vão se comportar basicamente da mesma forma, porém, o que vai diferenciar eles é o verbo to be. Exatamente. Aquele verbo que a gente tanto fala, que tanto pega no pé de vocês para vocês lembrarem, porque ele é a base para todos os tempos verbais, certo? Só lembrando aqui para vocês. O is, o am e o are, eles vão se relacionar com o present. O were and o was vão se relacionar com o passado, certo? Lembrando que o is, ele vai se relacionar com he, she and it. O am vai se relacionar com I. E o are vai se relacionar com you, we and they. Ok? Já o was e o were, vocês perceberam que nós só temos dois, certo? O was, ele vai ser utilizado com I, he and she. Nice? E o were, ele vai ser utilizado com you, we and they. Ok? Mas como é que a gente vai utilizar isso dentro do tempo verbal present and past continuous? Então, pessoal, o que a gente faz para juntar tudo isso e compreender? Presta bem atenção. Se no present eu só posso utilizar am, is e are, eu vou utilizar isso, certo? Na minha construção de frase. Por exemplo, I am teaching now. Eu estou ensinando agora. Vocês perceberam que no teach, no verbo ensinar, eu acrescentei ing? Pois é. Essa é a marcação do present continuous, do presente continuous. Ou seja, você sente a ideia de que essa ação está acontecendo. Ela tem uma continuidade, ok? Não é diferente do passado. A única coisa que vai diferenciar vai ser o verbo to be, porque vai estar no passado. Vou dar o mesmo exemplo para vocês. Vejam. I was teaching my students. Eu estava ensinando meus estudantes. Para marcar ainda melhor, posso usar um advérbio de tempo. Por exemplo, I was teaching my students yesterday. Eu estava ensinando meus estudantes ontem. Certo? Awesome? E como eu falei no início do vídeo, nós temos 3. Então está faltando um ainda nessa explicação, que seria o future, o futuro. Certo? Como é que a gente vai sinalizar o futuro? Vejam bem, nós temos duas partículas que são marcadoras de futuro por si só, certo? É o going to ou o will, ok? Então, o going to, ele vai se relacionar com a situação que você realmente tem certeza que você vai fazer, certo? Por exemplo, I'm going to stay home tomorrow. Eu vou ficar em casa amanhã, certo? Já o will, ele vai se relacionar com uma situação que você não tem certeza se você vai fazer ou que você realmente decidiu na hora. Por exemplo, I will stay home. Eu vou ficar em casa. Decidi agora. Eu ia sair, mas eu acho que com tudo que está acontecendo é melhor você ficar em casa. Então, I will stay home. Tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção no going to. Por quê? Porque ele vai ficar acompanhado do verbo to be no presente. Ou seja, ele pode aparecer também com am, is ou are. Como? De acordo com o que eu expliquei para vocês anteriormente. Cada pessoazinha tem o seu respectivo verbo to be. Ok? Por exemplo, I am going to stay home tomorrow. Eu tenho certeza. Eu, Denise, vou ficar em casa amanhã. Esse complemento do verbo to be é para a frase ficar melhor construída e você conseguir entender que aquilo está se referindo a você, certo? Veja como fica diferente e meio esquisito.
I going to stay home tomorrow. I going? Não, preciso do complemento. I am going to stay home tomorrow. Ok? Então, pessoas, essas dicas, elas sempre serão acompanhadas das dicas anteriores. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, pelo amor de Deus, vai assistir e que você vai conseguir entender muito melhor isso que eu tô falando agora. Inclusive, você vai conseguir identificar até nas questões em si, esses tempos verbais que eu acabei de falar pra vocês. Certo? Então, até a próxima. É isso.